Sejam bem-vindos. Prestes a iniciar mais uma live aqui no perfil Discípulo Espírita. Já estou aqui recebendo o convidado desta noite. Então, aproveitando aqui, antes mesmo de já chamar aqui o nosso amigo Luiz Fernando, do perfil Bom Chiquinho Espiritismo, nós já vamos aqui deixar para quem vai chegar posterior ao início da live, agradecer aqui nossa amiga Amanda, que já está aqui também, para a gente enviar aí, né, o convite para alguns amigos e amigas para que possam se fazer presente nesta live, que certamente vai nos trazer aqui muito aprendizado, boas reflexões. Então já enviei aqui para algumas pessoas, agora vou trazer aqui o nosso amigo Luiz Fernando. Deixa eu enviar aqui. Também já temos aqui a presença da Simone. Gratidão pela companhia de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Luiz Fernando está chegando aqui. Olá, Luiz Fernando. Boa noite, Sábio, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ah, que bom. Bom, Luiz, seja bem-vindo ao perfil Discípulo Espírita. A ferramenta vai levar um tempinho, os nossos amigos lá, tá aqui, a Amanda está dizendo que está ótimo, a Patrícia chegando aqui também, a gente já vai pedindo aí, a Rosélia, né, Rosélia Almeida também chegando, enfim, aos amigos e amigas que estão chegando e aqui estão para, junto conosco, refletir sobre esse tema que o Luiz Fernando, aqui do perfil Bom Chiquinho, _ Espiritismo, vai trazer para a gente. Também já pode clicar no aviãozinho, enviar para mais pessoas, cada um enviando para 5 pessoas, nós vamos aqui botar pressão no Luiz Fernando para ele trazer um conteúdo para a gente, não é isso, Luiz? Luiz Fernando, vamos tentar, né? Ah, com certeza, você vai trazer algo muito bom para a gente. Sua presença aqui já é algo muito bom para a gente. Bom, quero agradecer mais uma vez a gentileza de você ter aceitado este convite, você que também nos proporcionou uma grande alegria nos convidando a um projeto que você vai desenvolver, não sei se no primeiro momento, mas no finalzinho, com certeza pedir a você que fale um pouquinho sobre o seu projeto e que vai, né, iniciar em breve. Enfim, dizer a você que o nosso perfil Discípulo Espírita ele tem um propósito muito atrelado ao nome. Nós estamos aqui para aprender. Então, eu, Sávio, né, como está aí no perfil, Sávio Dias, estou aqui nesse projeto para aprender. Por isso o nome, né, e espírita, porque é a minha base doutrinária, a base onde eu busco ali o meu amparo para quando em aflição, porque não estou entendendo o mundo, é ali aonde eu recorro e onde eu encontro, né, realmente harmonia para voltar a buscar. Então, a todos os amigos e amigas, a Vera está chegando aqui, este é o nosso amigo Luiz Fernando, que vai trazer agora a sua apresentação. E aí, Luiz, você já pode ficar à vontade também para entrar no tema, que aí eu fico aqui no controle do tempo, lhe avisando quando for necessário, e conforme nós já acertamos, tá bom? Seja bem-vindo, boa noite. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, sabe? É uma alegria muito grande compartilhar aí um pouquinho do que a gente lê, né? Costumo falar que sou papagaio espírita, né? Que só repete o que ouve e lê, né? Então, a gente tenta aí, de alguma forma, levar um pouco do que a gente aprende, né, do que a gente estuda, né, e isso não é porque nós estamos melhores do que ninguém aqui na frente, né, fazendo essa live, talvez seja o contrário até, né, mas estamos aí, né, agradeço realmente pelo convite. E quando você me convidou e pediu para eu escolher o tema, eu falei, eu acho que é um momento que a gente precisa falar de fé. Estamos passando por um momento muito difícil aí na humanidade, na sociedade, e falar de fé é necessário, né? E aí quando falou, tá, vamos falar de fé, mas a fé é algo muito amplo, né? O que nós vamos trazer para refletir sobre a fé? E aí eu escolhi essa passagem de cura de Jesus. Alguém me tocou, né? Porque de mim saiu uma virtude. É uma passagem que ela tá, a gente pode encontrar ela tanto no Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas. Eu vou trazer o texto na íntegra para facilitar o nosso estudo, que daí a gente vai na ordem, né, dos acontecimentos.
Mas é muito importante essa passagem, que ela tem uma característica muito diferente das outras curas de Jesus, né? E aí a gente vai chegar lá. Tá? Então eu vou começar lendo essa passagem. Eu peguei do Evangelho de Marcos, que eu acho que ela fica melhor. Então vamos lá. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar as tuas vestes, sararei. E logo se secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E logo Jesus, do Evangelho, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sede curados do teu mal. Bom, para a gente começar, é uma passagem pequena, mas é de uma grandiosidade moral, isso que uma live não é suficiente, né, para a gente refletir. Mas, primeiramente, é importante a gente fazer uma análise histórico-social daquela época. Isso vai facilitar a gente entender o contexto de tudo. Né? Então, a mulher ela vinha sofrendo de uma enfermidade, uma hemorragia há 12 anos. Imaginem isso para qualquer pessoa, suportar uma doença por 12 anos, que dirá uma hemorragia. Né? Então, era uma situação muito complicada. E naquela época, uma pessoa que apresentava um fluxo de sangue, ela era considerada uma aberração, ela era considerada uma pessoa impura. E quais eram as referências que eles tinham para considerar uma pessoa assim impura? Até aquele momento, o que valia era o Velho Testamento, as leis de Moisés. Né? Então, inclusive, no livro de Levítico, do Velho Testamento, ele orienta o povo que quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. O homem vai ficar impuro por causa desse fluxo. A cama que ele dorme vai ficar impura. Tudo que ele tocar vai ficar impuro. As pessoas que tocarem nele vão ficar impuras. Então, e isso não é uma coisa agressiva, se a gente parar para pensar. Né? Então, é o que eles tinham naquela época. Naquela época, as pessoas tinham ao seu favor poucas alternativas do que nós temos hoje. Se a gente pensar o que nós temos hoje, com a evolução da ciência e da medicina, não é a realidade que eles tinham antes. É só a gente pegar o momento que a gente está vivendo. Então, quando a pessoa era cometida por alguma doença, e os recursos que eles tinham não eram suficientes para curar aquilo, aquela pessoa ela era isolada, ela era afastada da sociedade, do convívio social. E não era absurdo porque eles não tinham outra forma de fazer isso. Era melhor uma pessoa doente do que uma comunidade inteira. Né? Então, essa pessoa era considerada impura e não podia conviver com outras pessoas, porque se fosse contagioso que aquela pessoa teve. E assim essa mulher viveu por 12 anos. Né? 12 longos anos em que ela sofreu com essa doença, vivia isolada, sem convívio social, não podia se relacionar com as pessoas,
teve que ser afastada de todo, não podia dar ou receber um abraço. Acho que eu vi isso em algum lugar, em algum momento. Não, Eu não é acho muito que longe, acho não que faz está muito acontecendo tempo. isso em algum planeta por aí. Né? Então, se hoje para a gente, com todos esses recursos, é difícil a gente combater uma doença dessa, né, que chegou sem saber, sem sabermos até hoje muitas informações e pessoas morrendo e tudo mais, e foi o que nós fizemos também, né? Vamos isolar, vamos se afastar, tirar o convívio social. Né? E aí, esse é o contexto daquele momento, do que acontecia, né? Como que funcionava quando uma pessoa tinha uma doença dessa. E aí, agora a gente volta para uma análise das curas de Jesus. As curas de Jesus mostravam a grandiosidade do seu espírito, né? Então, Jesus, eu falo que Jesus era um marqueteiro, né, em relação às curas, né? Ele usava as curas como um marketing e acertadamente, obviamente, porque as curas chamavam muita atenção das pessoas. Né? Muitas pessoas procuravam Jesus exatamente para que tivesse alguma cura, para que tivesse recebesse alguma graça, alguma coisa. Né? Então, quando ele curava alguém, o objetivo não era se engrandecer como um ser superior, mas era ser exemplo, né? Exemplificar que agindo como ele agia, vivendo como ele vivia, amando como ele amava, nós estaríamos livres das nossas chagas, das nossas moléstias, das nossas fraquezas, das nossas doenças, das nossas hemorragias, né? Então, era esse o objetivo. Então, as curas de Jesus chamavam muita atenção por causa disso. Ele tinha uma ação voltada para o seu ensino moral através das curas. Né? E essas curas elas aconteciam através da troca de fluidos, que a doutrina espírita posteriormente veio esclarecer muito sobre isso, né? Sobre a interferência que um espírito, seja encarnado ou desencarnado, pode exercer sobre o outro através dos fluidos. Né? Então, quando Jesus diz que alguém me tocou, pois de mim saiu uma virtude, o que ele queria dizer é, opa, desprendeu uma energia espiritual aqui de mim. Foi para alguém, para quem que foi? Né? Então era isso que ele queria, que ele quis dizer. E isso é extremamente significativo, né? Porque a cura dessa mulher, ela não foi provocada por nenhuma ação, nenhum ato da vontade de Jesus. E por isso que eu escolhi esse momento para falar da fé, porque diferente das outras curas, em que as pessoas procuravam Jesus para receber a cura, né, que as pessoas procuravam Jesus para curar alguém, cura minha filha, cura meu pai, enfim. Essa não. Antes que houvesse essa troca de fluidos entre ele e essa mulher, ele não tinha visto essa mulher, ele não tinha conversado com essa mulher, ele não sabia os problemas que ela tinha. Ninguém pediu para que ele fosse curá-la. Né? Então, e muito pelo contrário, né? A passagem diz que isso aconteceu enquanto Jesus estava se dirigindo à casa de Jairo, que era uma autoridade local ali, e havia pedido para que Jesus curasse a filha dele, que estava à beira da morte. Ou seja, mais uma vez, ele estava indo fazer a cura, mas ele sabia que estava indo fazer a cura. E essa não, essa é uma cura que partiu da vontade da pessoa, a vontade da mulher. A troca fluídica não houve uma imposição de mãos, por exemplo, de Jesus. Então, isso fala muito sobre a fé, sobre a fé robusta que o Kardec traz, né, nas obras básicas, né, na codificação. Então, essa mulher, ela sabia que Jesus estaria ali, ela tinha ouvido falar de Jesus e tinha convicção de que se ela tocasse as vestes dele, ela seria curada. Então, ela procurou o encontro de Jesus no meio da multidão, o que seria um risco para a situação dela, porque caso alguém talvez visse ela não conseguiria chegar, né? Mas ela foi, conseguiu tocar no manto de Jesus e a hemorragia estancou. Ela percebeu a cura
na hora, né? Mas aí bastou essa irradiação de fluidos entre eles que a cura aconteceu. E aí Jesus começa a procurar quem tocou ele. E aí a gente tem dois momentos. A mulher podia ser curada e sair de fininho, e Jesus poderia ter percebido a doação Presença, fluídica né? e continuado também para onde ele estava indo. E aí a gente volta para a questão do marketing de Jesus, porque o importante ali não é só a restauração física da pessoa, né? O segredo das curas de Jesus é o legado que essa cura traz. Imagina, meio à multidão, uma cura acontece, é uma ótima oportunidade para ele mostrar para as pessoas que, vivendo como ele vivia, sendo como ele é, que é o objetivo de todos, qualquer cura poderia acontecer, não precisaria dele, né? Então, essa era a finalidade, a restauração moral das pessoas, né? O fortalecimento do espírito mesmo, para que a partir daquele momento, então, com o corpo físico restaurado, aí a pessoa consegue tocar a sua vida, tocar as suas coisas, né? E aí a gente talvez se pergunta, mas por que que essa irradiação se dirigiu somente à mulher e não para as outras pessoas, né? Já que Jesus estava cercado de uma multidão. Luiz, Oi, pode falar. Luiz, eu sei que você vai trazer agora uma informação importante, mas aí nós vamos deixar a curiosidade aqui para quem está nos acompanhando. Enquanto você toma água, eu vou pedir, o Luiz vai continuar, mas ele vai continuar quando você clicar nesse aviãozinho e mandar para cinco pessoas para virem também, né, ser agraciados com esse conhecimento que o Luiz Fernando está trazendo para a gente. Então clica aí, é de graça, você pode clicar e está ajudando a propagar o Evangelho de Jesus. Tá bom? Então aqui abraçar a Jéssica, a Sandra, o pessoal aqui do Clube de Leituras, que depois, Luiz Fernando, eu vou até enviar o convite para você, tenho certeza que você vai gostar, se assim fizer parte desse clube de leitura que a Jéssica conduz, a Jéssica aqui do Leitura Ponto Espírita, enfim, mas foi só para poder dar esse toque aqui na galera que está nos acompanhando, agradecendo a todos, a Imaculada que está chegando aqui agora, e por que então? Por que então? Está aqui, a Josi também está aqui, querida Josi. A Josi é também estudiosa. Por que que essa irradiação se direcionou para aquela mulher, então? Lei de atração. Lei de atração, o Espiritismo traz isso para nós, né? A troca fluídica ela pode acontecer pela vontade das partes envolvidas, né? Ou pela vontade de uma das partes só. Então, o motivo do qual aquela mulher estava ali era um, o motivo do que as outras pessoas estavam ali era outro, né? Então, muitos estavam ali por curiosidade, porque tinham ouvido falar de Jesus e queria conhecer, mas ela tinha o objetivo dela. Então, por isso que naquele momento, os fluidos de Jesus foram direcionados para ela, né? E aí, Jesus, tanto é que Jesus coloca a culpa nela, né? A tua fé te salvou, né? Não foi eu, né? Não fiz nada, eu estava aqui, mas a tua fé te salvou, né? E que fé que era essa, né? Que fé que essa mulher tinha? Será que essa mulher simplesmente esperou que Jesus a curasse? Não, ela realmente quis a cura. Ela acreditou, ela venceu o desânimo, provavelmente o cansaço, dores que sentia, enfrentou a multidão, né, podendo ser ali, de repente, expulsa daquele local pela sua condição, porque ela tinha essa convicção de que se ela tocasse as vestes de Cristo, ela estaria curada. E a liturgia diz, inclusive, que usa o termo a orla das vestes de Jesus, né? Então, que ela tocou como se ela tivesse tocado a franja da veste de Jesus, uma linha da veste de Jesus, né? Ou seja, ela não precisava abraçar Jesus, não precisava conversar com Jesus, ela não era essa a necessidade. Ela falava, ela tinha certeza que se ela se aproximasse e tocasse as vestes, ela seria curada. Então, ter fé não é só acreditar, o querer a fé, né? Querer algo, né? A fé, ela é vinculada ao merecimento.
E essa mulher, ela devia, não, ela tinha muitos méritos. Geralmente, quando a gente fala de qualquer fato relacionado à fé, é comum a gente imaginar que trata de algo que foi conseguido sem esforço, sem trabalho, que foi uma dádiva de Deus, ou até pior que isso, né, que Deus privilegiou aquela pessoa de forma arbitrária, né, aleatória. Não, vou conceder o que você me pediu, né, e isso é uma convicção errônea, né, porque o pai é de todos os filhos, né, só que como cada filho chega ao pai, aí vai de cada filho, né. Então, essa mulher, ela não acordou num dia de sol, sabendo que Jesus ia estar ali próxima, estendeu a rede na varanda e ficou lá esperando que Jesus fosse curá-la. Ela penou durante 12 anos, ela foi uma sofredora. A cura dela não veio porque ela tocou as vestes de Jesus. Esse ato foi a consumação da fé dela. Há anos ela agia com resignação, com paciência, com amor, com aceitação da sua situação. Então, ela não se manteve parada, inerte. Ela procurou médico, curandeiro, utilizou os seus recursos que ela tinha para ser curada. Então, isso é a fé. Ela estava buscando, ela queria aquilo, ela não estava esperando aquilo. Ela foi atrás daquilo. Então, o ato dela de tocar as vestes de Jesus foi, na verdade, a consumação de todo o trabalho que ela teve em busca do que ela acreditava, que era a cura dela. Né? E aí, se a gente parar para pensar, a fé, ela é um poder, né? Ela é uma força, mas ela é subjetiva. Né? Então, ela está em nós, ela não está em outras pessoas, ela não está em outras coisas, ela não está só em Deus. Deus está lá esperando para fazer a parte dele e deve estar morrendo de vontade de fazer. Só que a gente tem que fazer a nossa. Né? Então, se a gente parar para pensar, quando Jesus disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós falaríamos para uma montanha, transporta-te dali para lá, e ela se transportaria. Né? Então, essa mulher, ela moveu essas montanhas dela. Ela enfrentou resistências, enfrentou humilhação, abandono, né? Porque a partir do momento que as pessoas não sabiam que ela tinha, que ela não se curava, as pessoas provavelmente se afastaram, ela não convivia com ninguém. Né? E outras tantas montanhas que ela deve ter movimentado ao longo desse tempo que ela conviveu com essa hemorragia. Então não foi um gesto de momento, né? Ela manteve a conduta cristã, ela foi paciente. Quer falar alguma coisa aí? Eu queria só ressaltar esse ponto que você destacou, dessas montanhas que ela movimentou, né? Vamos lá, ela era mulher, e nós sabemos que, como você muito bem contextualizou, a época de Jesus, as mulheres sequer eram vistas como seres que tinham alma, elas eram apenas procriadoras, muitas vezes submissas, seus esposos, de fato, apenas utilizavam como um método de reprodução, de perpetuação da espécie. É duro dizer isso, mas é a verdade, né? É a realidade da época. Ela teve que enfrentar 12 anos de rejeição, certamente dos familiares, certamente das pessoas queridas, né? Porque ela não nasceu sangrando, ela conviveu, ela desenvolveu relacionamentos e, posteriormente, ela foi excluída, né? por esse preconceito que se tinha e que era ali, como você também muito bem trouxe, baseado nas escrituras, né? Lá em Levítico tem várias passagens que vão lá ratificar isso, né? Aquela que sangra, né? É como o sangue do animal, está impuro e deverá passar sete dias inicialmente, porque era o que hoje nós conhecemos como o período menstrual da mulher, digamos assim, e ela tinha que ficar isolada, né? Mas não foram 7 dias, foram 12 anos que essa mulher passou. E aí Jesus, né, com toda a sua sabedoria, deu uma pressão final. Primeiro ele deu uma pressão, e aqui para poder a gente tornar o texto, digamos, um pouco mais leve para a compreensão, Jesus deu uma pressão nos discípulos. Quem me tocou?
Aí um olha para o outro e diz, puxa vida, tá lotado Jesus aqui, tá bombando de pessoa. Aí vem aquela mulher que não poderia conviver com ninguém e entra no meio daquela multidão. E aí é o que você está falando, a fé ela tem que ser ativa, ela não pode ser uma fé passiva, como você também trouxe a analogia. Eu não vou me deitar na rede aqui e Jesus vai lá e descobre o que eu estou precisando e faz por mim, né? E aí a gente vê essa mulher enfrentando esse desafio de ir para o meio da multidão, correndo todos os riscos que você relacionou, e aí Jesus dá uma pressão maior ainda, porque diz assim, encontre, não foi bem isso, mas é mais ou menos assim, encontre quem me tocou, porque alguém me tocou. Ora, mas aí os discípulos estavam ali para atender Jesus, e aí quando aquela mulher se põe diante de Jesus, o que, é que ela imaginou? Eita, que agora pronto, porque pelos comuns eu já estava com medo de ser repreendida, vou ser repreendida Imagina. logo pelo Cristo. O que, é que eu vou fazer disso? Aí o que, é que ele faz? Ele faz exatamente o que você leu para a gente, né, que está aí nos evangelhos. Tua fé te curou. Ele nem sequer trouxe para ele o mérito, né? Porque de fato não foi o mérito dele, como você vem contextualizando. Foram 12 anos em que ela foi sendo preparada para, naquele momento, tocando naquela parte da veste de Jesus, que também tem uma simbologia, não sei se você vai trazer, mas também tem uma simbologia, aquele ponto da roupa, né? Que é um ponto, enfim, eu vou deixar aí, talvez você vá trazer, se Não, não pode falar, trouxer. pode falar. Pronto, aquele ponto da roupa ali, ele simbolizava a determinação de que nós devemos seguir a lei divina. Então ali, os cristãos, digamos, olhavam, não eram cristãos ainda, mas aqueles que seguiam as leis, né, divinas, eles andavam com aquelas vestes, com aquele detalhe para mostrar que eles seguiam, e quando nós, à época, olhássemos, nos lembrássemos de que só seríamos pessoas de fé se seguíssemos as leis divinas. Então, tudo isso não foi por acaso, foi para trazer já exatamente essa lição que você está tão bem explanando para a gente. Bom, mas eu já deixei você dar uma respirada, devolvo para você, porque aqui a gente está para aprender. Agradecer as amigas e os amigos que estão chegando aí, gratidão, pessoal. Né? Compartilhem, convidem mais pessoas para vir aqui. Coloquem seus comentários também, que a gente está aqui ouvindo nosso amigo Luiz Fernando, do perfil Bom Chiquinho, _ Espiritismo, está trazendo o tema Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Meu amigo, com você novamente. Bom, agora a gente já parte para refletir sobre a fé, né? Então, hoje a gente está passando por um momento muito difícil, né? A gente tem o costume de colocar a fé na humanidade, né? Eu tenho fé que a humanidade vai melhorar, eu tenho fé que o mundo vai melhorar, né? E a gente esquece que nós somos parte disso, né? Então a gente precisa primeiro pensar nesse sentido, a gente precisa ser não é nem egoísta, mas a gente precisa voltar para dentro de nós e ver o que eu posso mudar no mundo, né? Aquela velha frase, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? E em relação à fé, é isso também. Não adianta a gente terceirizar a responsabilidade da fé para Deus, né? Não é assim, eu vou dormir à noite, faço uma prece, peço a Deus que me cure e de manhã amanheço curado, né? Mas o que eu fiz? Né? O que eu fiz? Mesma coisa quando é comum julgar as pessoas que conseguem alguma coisa, que alcançam alguma coisa, né? Mas a gente não sabe quanto tempo aquela pessoa sangrou para conseguir aquilo, né? O que aquela pessoa fez, o que aquela pessoa passou, né? E sangrar, usando a analogia da própria liturgia aí da passagem, sangrar todos nós sangramos, né? Todos nós temos as nossas chagas. Né? E o que nós estamos fazendo? Estamos esperando que Deus venha aqui e nos cure, ou nós estamos utilizando dos recursos que nós temos para conseguir essa graça, né? Até que ponto que nós estamos focando e indo no sentido dos nossos objetivos, sem esperar que isso aconteça de forma aleatória, a qualquer momento, né? Então, vou ficar aqui, eu acredito que eu vou me curar, tenho certeza que eu vou me curar, tá? Mas só isso não é o suficiente, né? O que você está fazendo para obter isso, né? E aí
bem essa questão do trabalho. A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer a nossa parte. Deus está lá à disposição, Jesus está lá à disposição para fazer a parte deles, mas existe uma coisa que ninguém vai fazer por nós, que é a nossa. E aí dá para trazer até para a gente refletir um outro momento e um outro milagre de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro, né? Que a irmã de Lázaro pede para Cristo devolva a vida do irmão e aí ele já estava sepultado, né, há 4 dias e Jesus diz remova essa pedra, né, que é onde ficava, né, as pessoas, não tinha e, e aí ela questionou Jesus, ela falou, mas deve estar fedendo já, 4 dias já que Jesus falou novamente remova a pedra. Aí se a gente parar para pensar, Jesus um espírito mais evoluído que habitou no nosso planeta, uma evolução moral e espiritual gigantesca, precisava mesmo que aquela pedra fosse removida para fazer o que ele fez? Não tinha essa necessidade. Mas por que ele fez isso? Para que ela percebesse que tem a parte dela. Ela queria ter o irmão de volta, tá bom, então faça a sua parte, faça a parte que lhe cabe, né? Faça o seu trabalho, eu vou fazer o meu. Mas depois que você fizer o seu. Então, essa questão da fé, ela é muito complexa de se tratar por conta disso. A gente tem o costume, a gente cresceu colocando a fé nas coisas, colocando a fé nas pessoas, sem precisar, sem que houvesse a necessidade de um esforço nosso. Né? E não é isso que vai fazer com que a gente alcance aquilo que a gente quer. Então, eu acho que é por aí. Quer complementar aí alguma coisa dessa parte? Sobre a fé, eu vou aproveitar que eu estou aqui ainda bem aquecido. Agora há pouco, às 19 horas, eu fiz uma live pelo Centro Espírita que me acolhe aqui na cidade onde eu moro, que eu nem falei para você, mas e nem para a audiência. Moro em Viçosa do Ceará, aqui numa serra linda, Serra da Ibiapaba, que fica aqui no interior do estado do Ceará. E eu fazia essa live agora há pouco, e o tema era viver pela fé. Então, como ainda está muito, muito vivo na minha memória, eu vou trazer aqui a respeito dessa fé que você trouxe para a gente, né? Suas reflexões. A fé, ela vem da palavra original hebraica emuná, né? Que significa fidelidade. E a fidelidade, segundo Emmanuel, ela é um pré-requisito para a comunhão. Você só pode ter comunhão se você for fiel. E nós, habitualmente, eu não sei, aí na cidade, no estado que você mora, dos amigos e amigas que estão aqui, se existe um hábito de colocar um adesivo no carro, ou às vezes uma camisa, ou às vezes uma tatuagem até. Deus é fiel. Ou Deus é fiel o tempo todo. E não está errado. Eu falava agora há pouco para o público que me acompanhava na outra live. Não é errado dizer isso. Sim, Deus é fiel, porque Deus ele tem essa fidelidade daquilo que é o propósito maior, que é o amor, né? Recíproco entre o Criador e a criatura. E aí, essa comunhão da parte dele existe, o amor dele está constantemente, né, tentando nos envolver. Mas a pergunta é, nós somos fiéis? Existe uma fidelidade, né, porque essa fé, que não é essa fé de igrejas, de templos, né, de doutrinas, eu entendo, e eu não sei se você concorda, Luiz, e os amigos aqui podem dizer assim, nós temos as religiões, que são os meios pelos quais nós nos conduzimos nessa trajetória evolutiva. Mas existe a religião, que é a religação com o Criador. Isso nasce conosco. Os meios pelos quais nós iremos chegar até Ele, até Deus, até a consciência plena dessa paternidade, eles têm nomes diferentes. Catolicismo, espiritismo, umbandismo, né, o candomblé, os protestantes e por aí vai. Então nós precisamos entender que para que haja comunhão, primeiro tem que haver fidelidade. E quando se fala de fidelidade, tem que se ter fé. E como se tem fé?
sendo e vivendo harmonicamente com as leis divinas. Não tem como você ter fé se você não vive em harmonia com a lei divina. Esta mulher, ao longo dos 12 anos, Deus trabalhou dentro dela. Porque Deus não é como a gente. Que a gente chega, a gente manda logo convite para 200 pessoas no Instagram, a gente, né, pede os amigos do WhatsApp para acompanhar, aquela coisa toda, a gente faz um estardalhaço, né? Deus não. Deus chega como uma brisa suave na vida da gente. E ele trabalha em silêncio. Ele não compete com a nossa arrogância, prepotência, com a nossa... Nosso livre-arbítrio. Isso, entende? Ele vai trabalhando. Porque Deus sempre responde a gente. Uma vez um amigo me perguntou, Deus sempre te responde? Responde. Mas Posso como não assim? ouvir, Porque... às vezes. Não, eu até escuto, mas eu só quero escutar o que é o sim. Deus isso, aí ele faz, eu digo, massa, pai. Aí quando ele diz não, eu não quero ouvir. Ou eu começo a blasfemar. Então não existe uma comunhão. Né? E quando ele diz não, ele não está negando a gente. Ele está preparando a gente para algo maior. Porque às vezes nós somos ainda tão pequenos que o que a gente deseja é pequeno também. E ele diz assim, não, passa para ainda, fortalece um pouco mais aí na paciência, fortalece um pouco mais aí na convivência com essa pessoa difícil, fortalece um pouco mais aí nessa enfermidade, porque lá na frente nós temos aí o exemplo do Chico, né? Chico Xavier não teve uma vida molinha e fácil, né? E outros ícones que nós... na barriga, né? Então, desde criança sofreu muito, né? Então... Muito. E se nós formos olhar todos os grandes, digamos, ícones, referências para nós, independente do cristão que nós nos definimos, nós vamos ver que todos esses mártires, eles tiveram ali, a sua força era a fé. Não era a riqueza, não era a beleza, não era o poder transitório, era a fé. Então, era isso que eu queria complementar. Nós estamos com, só para cientificar, nós estamos com 36 minutos. Tá bom. Não, eu queria trazer uma analogia meio grotesca, que eu fui pensando enquanto eu estava vindo do trabalho hoje, mas que eu acho que faz uma conexão com essa ideia, né, do nosso trabalho para que nós tenhamos o que a gente busca, né? Meus pais são separados há muito tempo, né? E desde criança, eu e meus dois irmãos moramos com a minha mãe. E aí chegou no momento que ela falou, não, eu vou embora aqui eu moro aqui no interior de São Paulo, né? Mas morávamos também naquela época. E minha mãe falou, não, eu vou embora, vou para Palmas, Tocantins, que é a terra prometida, tá com estado novo, capital nova, tinha um aninho de existência. E lá fomos, né? Minha mãe e os 3 filhos. E aí minha mãe trabalhava, a gente era no início da adolescência, 10, 11, 12 anos, e minha mãe trabalhava, e teve um dia que ela chegou pra gente e falou, ó, preciso da ajuda de vocês. Eu trabalho o dia inteiro, não é justo que eu chegue em casa e ainda tenha que fazer todas as tarefas de casa. Né? Óbvio, eu posso cozinhar, porque vocês não vão mexer com fogo tudo, mas vocês podem lavar uma louça, vocês podem fazer uma parte de vocês. Então, tudo bem, né? E aí nós 3, o que nós fizemos? Ninguém gosta de lavar louça, a gente também não era diferente. A gente dividiu, um lavava, um secava e o outro guardava. Então, só que o que secava precisava que o que lavasse fizesse a atividade dele. E o que guardava também precisava que os dois fizessem. Então, não é que se o último demorasse, talvez não é porque estava agindo de forma amorosa, né? Ele estava esperando que os outros trabalhadores fizessem a parte deles. Né? Então, se a gente trouxer Deus para essa história, né, quem seria Deus aí? Né? Seria o que está lavando, o que está secando, ou que última parte ali da etapa, né, que está esperando que os outros cumpram as suas atividades para que ele faça dele. E talvez a gente pense que seja esse, mas não é. Né? Nessa historinha, Deus é a minha mãe, que é quem vai dar a recompensa, é quem vai chegar e vai se alegrar com o trabalho, com a nossa colaboração, por a gente ter feito a nossa parte, sabe? Então,
Quando a gente fala de fé, não existe a fé inerte, não existe a fé estática, ela precisa estar em movimento, a gente precisa conhecer o que a gente quer para que a gente saiba como buscar isso, né? Então, fé, ela é algo muito subjetivo, não adianta a gente ficar colocando a responsabilidade sempre em Deus, sempre em Jesus, sempre em santos, em anjos, não adianta, se a gente não fizer a nossa parte, por mais que a gente bata o joelho no chão todos os dias, peça a Deus, a gente não vai conseguir, porque Deus não vai ultrapassar as etapas do processo. Né? O que a gente aprenderia se tudo que a gente pedisse a gente recebesse? Né? Então, eu tenho um filho de 7 anos, a gente tenta sempre negociar as coisas. Ele não é muito de ficar pedindo as coisas, mas quando ele pede, a gente sempre tenta negociar com ele, né? Então, precisa ajudar, precisa arrumar seu quarto, precisa não reclamar para ir tomar banho, né? Então, é assim também, né? Nós, como filhos de Deus, também é assim. Né? Ah, pai, eu quero isso. Tá bom, trabalha, faz a sua parte, faz a parte que lhe cabe, né? Age também, né? Porque senão tudo de mão beijada não dá muito certo, a gente não dá valor, né? Quando a gente falou que o objetivo da cura de Deus de Jesus era trazer o ensinamento moral, também é nesse sentido. Né? A gente precisa saber valorizar. Né? Não é só a cura em si, não é a cura do corpo físico só em si. É o que essa cura trouxe para aquela pessoa, para aquela mulher. Né? Então, quando ela se curou, ela vai lembrar desses 12 anos. Talvez se ela não tivesse sido tão resiliente, talvez ela nem viva estaria lá na oportunidade que ela teve de estar com Jesus. Né? Então, esse é o caminho. A gente precisa compreender que depende muito de nós. Deus está lá, está esperando lá, esperando a gente fazer a nossa parte. A parte dele é garantida. A nossa é que né, a nossa fé precisa ser trabalhada. Né? Precisa ser trabalhada. Luiz Fernando, meu amigo, olha que, assim, nós que nos consideramos e nos sentimos abraçados pelo Espiritismo, não acreditamos no acaso, em coincidências, em algo que o universo sozinho conspirou. Tudo é merecimento. E, assim, essa sequência de lives que eu faço lá pelo Centro Espírita, ela vai seguindo uma ordem, que a gente está seguindo o livro Caminho, Verdade e Vida, né? A 3ª temporada do programa Jesus no Lar. E hoje, exatamente hoje, a gente não combinou, você foi lá, escolheu por livre e espontânea vontade o tema e traz a gente essas lições de fé, de coragem, de resignação, de resiliência, né? De antifragilidade, porque essa mulher se tornou melhor, com certeza. E, assim, o tema da live lá do centro hoje foi exatamente, né, viver pela fé. E aí, por isso, eu recordo aqui que o texto que Emmanuel traz no livro Caminho, Verdade e Vida, com esse mesmo tema, viver pela fé, ele recorre, né, à escritura de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17. E o que ele diz? Eu vou dar uma pescada aqui para ser fiel à palavra lá que está escrita, né? Mas o justo viverá pela fé. Então, é primeiro preciso ser justo. E como nós somos justos? Nós recebemos e utilizamos de forma correta, em atenção à lei divina. Isso é ser justo. Né? Muitas vezes isso vai ser desafiador para nós e para as pessoas que convivem com a gente. E está tudo bem, porque nós estamos num processo de aprendizado. E para aprender é preciso ser colocado em conflito com o meu eu antigo, com aquele que não era capaz de fazer. Né? Como você também disse, aquela mulher, ela esperou resilientemente, mas quando ela teve a oportunidade, ela foi lá e fez. Deus estava trabalhando dentro dela. Então essa frase, ela para mim ficou muito marcada. O justo viverá pela fé, porque a fé é a força do justo. É a força do justo.
É o Os trabalho, a mártires, redenção, né? isso, os mártires do cristianismo, gente, eles cantavam, orientados certamente pela espiritualidade, para que aliviasse a angústia, o sofrimento antecipado, eles cantavam enquanto caminhavam para a sua morte certa no circo. E eles não iam morrer assim, sabe, de uma injeçãozinha letal, uma coisinha assim. Não, era um leão que ia, não vou nem aqui trazer a analogia para ninguém ficar mentalizando essa ideia, mas era uma morte dolorosa, e eles cantavam. Por quê? Porque ali tinha a fé inabalável, né, e renovadora do Espírito. Então, essa colaboração que você nos traz, eu já assim esperava sim que você trouxesse uma colaboração boa, mas você me surpreendeu positivamente, trouxe muito mais do que eu aguardava. Isso é bom. Da próxima vez eu trago um vaso um pouco maior para receber de você com muita alegria esse conhecimento, essas reflexões, porque a vida de cada um de nós, e eu digo isso a todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando, e para você também, Luiz, a vida de cada um de nós, como o nosso amigo Francisco de Assis dizia, é o evangelho vivo do Cristo. Então, ter esse contato aqui, compartilhar com você uma live, né, ter a oportunidade de ouvir, trazer sua experiência para a gente, isso engrandece a todos nós. Então, minha gratidão a você. Tá? Mas eu queria passar de volta a palavra para você. Nós estamos com 48 minutos, aproximadamente. O Instagram tem aí, enquanto nós estamos ainda caminhando no início da nossa jornada aqui no Instagram, a gente ainda não pode, daqui a pouco vai mudar isso, vai passar para 2 horas, 3 horas. Enfim, está tendo umas mudanças aí que vai melhorar a nossa vida também. Eu trabalho. Chegaremos. Eu trabalho. Isso. Então, Luiz Fernando, meu amigo, bom Chiquinho. Olha, eu sou assim, quando eu era católico, né, e isso não mudou, só mudou o nome, né? Eu era devoto de São Francisco, porque minha mãe, católica, fez uma promessa para que eu me curasse de uma enfermidade. Isso aconteceu certamente pela fé dela, certamente pelo amparo, né, ali dos irmãos espirituais que convivem em torno de Francisco, por ele mesmo, enfim, eu não tenho a menor dúvida. E aí, Francisco sempre foi. Eu não mais frequentei o meio católico e me identifiquei desde sempre como espírita, e estou dentro da casa espírita, e o nome da casa espírita, Francisco de Assis. Olha, Centro Espírita Francisco de Assis. Então eu aqui navegando na internet, buscando aprendizado, começo um novo projeto com o discípulo espírita, e aí de repente me surge uma pessoa que tem lá um perfil Bom Chiquinho, e eu digo, e tem lá uma imagem do Chico Xavier, mais ou menos, eu acho que é mais ou menos isso, né, ali a figura. Enfim, a similaridade moral entre esses espíritos, se não foram o mesmo, enfim. E aí eu digo, gente, eu sou amigo de Francisco, independente de vocês acreditarem ou não, porque onde eu estou ele está comigo. Então, meu amigo, gratidão a você. Eu passo para você também falar e fazer suas considerações finais e trazer para a gente aí essa novidade que está chegando, né, que vai nos trazer muita alegria. Desde já, quem está aqui, não perde o que o Luiz vai falar agora. Acompanhe o perfil Bom Chiquinho, _ Espiritismo. Está aqui nos flyers que a gente está compartilhando. Tem muita coisa boa. Acompanha esse perfil que você, tenho certeza absoluta, vai dar uma guinada aí na sua evolução moral, viu? Meu amigo Luiz, é com você. Ah, eu boto pressão, Bom, só agradecer mesmo, agradecer pela oportunidade. Eu acho que falar do Evangelho, falar de Deus, falar de Jesus, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Porque quando a gente estuda para falar algo de Deus divino, a primeira pessoa que é atingida por aquilo somos nós, né? E assim, o perfil Bom Chiquinho, quando ele surgiu, o meu objetivo desde sempre foi produzir conteúdo para quem está chegando na doutrina, né? Porque eu penso muito em quem está chegando na doutrina. É diferente, por exemplo, de eu falar do Evangelho no Lar para alguém que já faz há 30 anos o Evangelho no Lar, né? Então, eu sempre tive essa preocupação de trazer conteúdo para quem está chegando na doutrina espírita, né? Então, Bom Chiquinho surgiu daí, né? Tanto que no começo ele chamava Bom Chiquinho Humor Espírita,
na mesma época eu ganhei os livros, as obras do Richard Simonetti, Rindo e Refletindo com Chico Xavier, né, que ele traz alguns momentos, alguns relatos de pessoas que conviveram com o Chico e que mostram o quanto o Chico levava com bom humor as adversidades da vida né, e é um livro muito bom. E aí foi isso que me inspirou de montar o perfil, né, ele chamava Bom Chiquinho Humor Espírita, porque eu trazia uma imagem, um meme, alguma coisa, mas no conteúdo eu explicava o porquê daquilo, né? Já existiam outras páginas, obviamente, de conteúdo humorístico, com base no espiritismo, mas eu sempre achei que era um pouco vago, sabe? Sempre achei que era assim, era a imagem, era a brincadeira, e aí, quem está chegando? Como que vai entender aquilo? Como que vai compreender aquilo? Né? E aí foi daí que surgiu, recentemente eu mudei um pouco o foco, tirei um pouco o foco dessa questão de humor, né? Mas ainda tem algumas coisas que eu acabo colocando aqui para a gente refletir. Né? E o objetivo do meu perfil é esse mesmo, é compartilhar o que eu vou aprendendo aos pouquinhos, que eu vou lendo, que eu vou estudando, né? Para se atingir alguém, já ficarei feliz. Né? Então, eu agradeço mais uma vez aí pela oportunidade. Sobre o projeto, a partir do sábado da semana que vem, dia 13, vamos iniciar aqui no perfil, uma série de estudos das parábolas de Jesus. Serão 12 parábolas durante 12 sábados, com 12 expositores diferentes, convidados. Sávio é um deles, né? Estará falando parábola do bom samaritano. Isso. No dia 1º de maio, dia do trabalho, estaremos trabalhando aqui. Sim. Né? Então, quem puder acompanhar, vai ser todo sábado, às 10 horas da manhã. Vamos fazer esse estudo, essa reflexão sobre as parábolas de Jesus, né? Que é outro recurso que Jesus utilizava para deixar seus ensinamentos. E é isso. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Luiz, até que eu acertei teu nome, né? Porque eu ficava trocando o nome. Não, eu estava acertando, só não estava acertando completo, né? Verdade, é verdade. Meu querido, olha, só Jesus pode retribuir a gratidão, né, transformar a gratidão que nós aqui do perfil Discípulo Espírita, eu digo nós porque é um perfil feito por pessoas carinhosas que estão aqui nos acompanhando, né? Eu estou vendo aqui a Ana, vi agora há pouco, até aqui a Sandra, né? Vi a Jéssica, né? Vi o Danilo, vi tantos amigos que passou aqui, gente. Eu estou com medo de apertar o botão e de repente desligar a live antes do tempo. Então, todos vocês sintam-se abraçados. Nós hoje tivemos a alegria de encontrar esse irmão, Luiz Fernando, né, que trouxe para a gente com tanta alegria, com tanta simplicidade, mas com profundidade, todo esse contexto que envolve essa passagem tão importante que nos remete à reflexão a respeito da nossa fé, a respeito da coragem que nós temos que ter, né, exercer o nosso papel, como você muito bem trouxe para a gente, para que nós tenhamos ali. Eu adorei a analogia dos irmãos e da mãe que você trouxe, viu? Inclusive eu quero aqui, né, fazer parte desse grupo das pessoas que não gostam de lavar os pratos também, mas nós lavamos. Tamo junto. E aí você agora, e agora você trouxe para a gente um motivo, né, que nos tranquiliza. Então Deus está vendo, né? Abraçar aqui minha amiga Vera, estou vendo tanta gente legal aqui. Pessoal, vai ficar salvo. Eu não disse antes, porque senão eles iam sair, talvez, alguém podia sair, eu estava mantendo vocês aqui, porque às vezes a fé ela tem que ser explicada, né, com muito afinco, para que a gente possa descolar da condição que a gente está e crescer, porque nós já temos um coração pronto para receber esse amor que Deus tem para nos dar. Luiz Fernando, como eu disse, só Jesus mesmo, com a sua bondade, né, para transformar em luz na sua vida, da sua família, né, de todos os seus amigos, de toda a sua jornada, a gratidão que nós estamos sentindo nesse momento por você ter aceitado esse convite. Tá bom? Obrigado.
Vamos ter outras oportunidades. Gratidão também por todas as colaborações que você deixa aqui no perfil, né, por todas as vezes que você nos acompanhou ali, nos dando aquela energia, né, transformando aquela sua companhia em algo que nos motiva, tá bom? Então, Na medida desejar... do possível, eu estou sempre acompanhando mesmo, porque um pouquinho de dificuldade que minhas aulas voltaram aqui, mas na medida do possível eu dou uma escapada para dar uma força aí para todo mundo, porque a gente sabe que não é fácil, né, sabe? Mas a gente É está verdade. aqui perseverando e a gente, aos pouquinhos, né, a gente vai fazendo o nosso, né? Vamos sim, todos nós. Meu amigo, pois desejar a você boa noite, que tudo Boa fique em noite, paz, boa que noite. logo, logo a gente possa, quem sabe um dia eu pretendo fazer uma reunião com todos esses amigos que a gente está conquistando e fazer essa reunião de forma presencial, tá bom? A Seria vocês que ótimo. a vocês que nos acompanharam, recebam também da nossa parte esse mesmo desejo, né, essa emanação de energia positiva para que seu lar, seu coração, sua vida, né, ela seja tocada, né, verdadeiramente pelo amor de Deus, exemplificado por Jesus em nossas vidas. Boa noite a todos. Luiz, boa noite, meu querido. Conte Boa comigo noite. sempre, tá Até mais. bom? Um Até abraço. mais. Então, um abraço. Tchau, tchau.